Olá, eu sou o professor Wesley Góes da Universidade Federal do ABC e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica de Sólidos 1. Ressalto aqui mais uma vez que este vídeo ele só vai fazer sentido para os alunos que acompanham presencialmente a disciplina Mecânica de Sólidos 1 comigo. Tudo bem? O tópico dessa aula ele trata sobre ações e esforços em um dado sólido. Na verdade, o que a gente vai tentar aqui é já apresentar alguns modelos que representam as possíveis forças, as ações externas que podem atuar num dado sólido e o efeito que essas ações me provocam internamente no sólido, representado por esforços. A partir de agora, em nosso curso, o nosso sólido ele terá uma denominação de estruturas. E na mecânica das estruturas, a gente seleciona as estruturas no seu viés geométrico como estruturas unidimensionais, estruturas bidimensionais e estruturas tridimensionais. Bom, as estruturas unidimensionais ou estruturas de barra, reta ou curva, é uma estrutura onde uma dimensão é muito maior que as dimensões da seção transversal. Já as estruturas de superfície, com denominações de chapa, placa e casca, a gente vai, durante o curso, dar a diferença para esses três modelos de estruturas de superfície. Duas dimensões são maiores que a terceira dimensão, que é a espessura. E a estrutura de bloco é a estrutura onde as três dimensões elas devem ser levadas em consideração no meu processo de modelagem, no meu processo de análise. Então, a questão da aula é entender, já que a mecânica estuda o quê? O efeito de forças, que são ações nos sólidos, né, no sentido da gente enxergar, né, as questões de o efeito interno, né, dessas forças externas atuando nessas estruturas, nesses sólidos, por meio da quantificação de tensão, deformação e deslocamento, que isso a gente vai enxergar a posteriori, depois. Mas a questão que eu quero forçar aqui são modelos para se determinar as ações e o modelo que a gente apresenta para quantificar esse efeito das ações internamente nos sólidos. Vamos passear um pouquinho sobre a representação e aplicação das estruturas, seja ela no viés uni, bi ou tridimensional, nas várias modalidades de engenharia aqui e reforçar um pouquinho também esses modelos aqui, uni, bi e tridimensional, tá? Então, por exemplo, a gente tem nos problemas que podem ser modelados por barras, né? Os problemas onde a gente tem tirante e cabo, não é? Aqui é uma barra que ela só pode atuar, né, com a força interna de tração, né, com o esforço interno de tração, tá? A gente tem coluna, por exemplo, que é um elemento de barra que trabalha fortemente a compressão, ou, né, a questão de compressão e flexão, aqui a depender da situação, isso a gente vai ainda avaliar no curso, né? As estruturas de barra denominadas como viga, que trabalham, né, a flexão, né, fortemente a flexão. A gente está vendo aqui cisalhamento e momento, veja, esse V e esse M aqui é o que a gente vai denominar já de esforço, né? É o efeito interno da ação desse carregamento externo, dado por P e RA e RB, o carregamento externo é representado pelo ativo e o reativo, a gente vai falar isso aqui no curso já. E, por exemplo, as barras que constituem o sistema estrutural treliçado, tá? A gente vai discutir, não é, esse modelo nas próximas aulas, como determinar os esforços internos desse sistema aqui definido como treliças, que são barras, olha, que trabalham somente a força normal, né, de tração ou compressão.
Aqui o arco, né, membro curvo, fortemente solicitado a compressão direta, o cabo, isso tudo são estruturas de barra, né? Eu tenho um modelo para arco, eu tenho um modelo mecânico estrutural para cabo, eu tenho um modelo mecânico para viga, tá? Isso tudo a gente vai tentar discutir aqui no curso, tá? O pórtico, né, uma estrutura, né, aporticada similar a essa encontra-se aqui, né, na entrada do nosso campus, aqui em São Bernardo do Campo. Agora as estruturas de superfície, né? As placas, né, que são estruturas de superfície submetidas a cargas, né, transversalmente à sua superfície média. Nós temos as cascas, né, que são estruturas de superfície curva, com cargas, né, que a gente denomina de membrana ou flexão, né, ou seja, transversal à superfície ou no plano da superfície, né, que são as de membrana. Nós temos várias aplicações aqui de casca, né, como eu já tinha falado, né, nas várias engenharias. Aqui é a engenharia de infraestruturas, engenharia civil, né, em silos, né, coberturas, né, fuselagem aqui de avião. A gente tem aqui as estruturas de casca, a gente tem aqui as estruturas de barra sobre força normal, a gente tem as estruturas aqui de barra curva, tá, compondo um subsistema estrutural maior, que é a fuselagem de um dado avião, né, um braço robótico aqui, né, da estação aqui internacional espacial, ligado, por exemplo, à IA, né, a engenharia de instrumentação, automação e robótica, sistemas estruturais compondo, por exemplo, um sistema de tratamento de água do pessoal da ambiental, né, um braço aqui mecânico, né, compondo aí algo que precisa ser estudado pela engenharia biomédica, né, elementos estruturais aqui caracterizando o sistema de transmissão de energia, né, e geração de energia para o pessoal da engenharia de energia, né, olha, um sistema estrutural aqui, né, relacionado à engenharia da informação, engenharia ambiental. Então a gente tem, né, várias aplicações aqui desses sistemas estruturais, né, unidimensional, bidimensional e tridimensional, com a aplicação nas várias engenharias aqui da UFABC. Agora, o que a gente vai focar é a questão de como a gente, de uma maneira bem simples, a gente trabalha com a classificação das ações, né, que são as cargas que vão atuar, que vão gerar deslocamento, que vão gerar tensão, que vão gerar esforços internos nas estruturas, né? A gente tem uma classificação, né, que a gente pode dar aqui bem simples, de carga como ela sendo permanente, variável, excepcional. Isso é uma classificação muito fortemente ligada à engenharia civil, mas a gente pode generalizar essa aplicação para todas as engenharias, porque basicamente é o que acontece, né? Permanente é aquela, né, por exemplo, como peso próprio. Você não vai, né, ela vai atuar na vida útil inteira daquela estrutura que você está projetando, né? Variável, né, ela, né, tem uma presença, vamos dizer assim, estatisticamente muito mais recorrente aí do que as excepcionais. Por exemplo, né, o nosso peso, né, aqui atuando na sala de aula que a gente está, né, a gente entrando e saindo, a gente tem, né, como uma condição variável de carregamento que a gente tem que levar no projeto, por exemplo, da laje aí do pavimento da nossa sala de aula. E o excepcional é uma situação de carga que tem uma probabilidade muito pequena de acontecer, mas que, né, pode acontecer, então é levada em consideração. No nosso curso, a gente não vai se preocupar com esse tipo de classificação, porque a gente não vai ainda estar, né, numa aplicação de engenharia específica, né? A gente possivelmente já vai, nos nossos problemas que a gente vai apresentar, o carregamento ele vai ser dado, né, com a apresentação dele, seja no viés concentrado ou no viés distribuído, representando alguma coisa, um peso próprio, uma ação de vento, né, mas a gente não vai ter essa discussão do que representaria aquela carga, né, atuando naquele elemento estrutural. A gente pode até fazer algum tipo de discussão, mas a gente não vai ter a preocupação de modo
modelar esse carregamento para as nossas análises, tudo bem? Ok, agora a questão que se segue é o que é que essa carga me provoca internamente nos sólidos. Esse é o ponto, né, principal desse momento do curso, tá? Então a discussão que a gente vai fazer é a seguinte: bom, eu tenho esse sólido aqui, representado por um cilindro, atuando nesse sólido, esse conjunto de 4 forças e esse momento. Eles representam alguma coisa, né? Eu quero representar o impacto de uma esfera, né, nesse sólido aqui, dado pela força F3 concentrada. Eu quero representar o efeito de rajada de vento ou de vento pelas forças F1 e F4. Não importa, tá? Essas forças, elas têm uma modelagem, elas estão atuando aqui nessas posições por conta do processo de projeto que eu quero associar a esse sólido na sua concepção estrutural. Ou seja, eu quero aplicar alguma coisa nesse sólido e enxergar o efeito dele internamente para ver se resiste ou não, se deforma bastante ou não, e outros pontos que a gente vai discutir aqui no nosso curso. A intenção aqui é enxergar esse efeito do carregamento externo internamente. O modelo que a gente vai apresentar aqui para quantificar esse efeito é o modelo de Cauchy, que é dado nessa sequência. Olha só, a gente vai supor que esse sólido aqui ele está em equilíbrio, perfeito? E a gente vai passar um plano de corte aqui para enxergar o interior do sólido. Quando a gente passa esse plano, veja, e separa essas duas partes, essas duas partes elas permanecem em equilíbrio, já que esse sólido inteiro ele está em equilíbrio. Eu estou assumindo isso. Então, para essas partes aqui elas continuarem em equilíbrio, elas precisam, obrigatoriamente existir, forças aqui distribuídas nessa seção, e nessa seção que vão me caracterizar o equilíbrio de cada uma dessas partes. Na verdade, nessa seção aqui e nessa outra seção vão surgir aqui infinitas forças associadas aos infinitos pontos que constituem essa seção transversal. A única coisa que precisa ser garantida é o princípio da ação e reação, a terceira lei de Newton. Por quê? Porque a força interna dessa parte nessa e dessa parte nessa, ela tem que atender o princípio da ação e reação. Por quê? Porque quando eu juntar essa parte com essas forças internas se anulam e eu recupero a estrutura inteira apresentada dessa forma aqui. Então a intenção aqui é enxergar o efeito do carregamento externo internamente no sólido. Bom, só que o modelo de Cauchy ele me aponta o seguinte: tá, tudo bem, eu tenho que passar esse plano, tenho que enxergar que existem forças aqui, mas eu não quero quantificar esse efeito das forças internamente ponto a ponto por enquanto. Eu quero aqui de alguma forma pegar uma medida dessas forças, tá, num dado ponto aqui que eu vou chamar de ponto central, de centroide. Eu vou querer, na verdade, pegar todas essas forças aqui que estão distribuídas nesses infinitos pontos e calcular a resultante dessas forças, tudo bem? Que vai estar em um outro ponto aqui qualquer e levá-lo para o ponto O, tá? Então, veja, qual é a lógica dessa passagem para essa? Eu calculei o R, esse R aqui obrigatoriamente, que é a resultante de todas essas infinitas forças aqui agindo. Ela não obrigatoriamente, a força resultante passa por O, perfeito? Então, se ela não passa por O, vamos supor que todas essas forças agindo aqui, em todos os pontos dessa seção transversal, a resultante dela, ela está aqui, uma certa distância do ponto O. Para eu levar essa força resultante para o ponto O, eu tenho que levar ele, mais quem? O momento. Por isso que eu tenho aqui o R e o vetor momento. O que eu faço depois é pegar esse R e esse vetor momento, e projetar ele nas direções Y, X e Z, tanto M quanto R. A projeção
tanto do momento quanto do R nessas três direções aqui associadas ao ponto O, que é o ponto de centroide da minha seção transversal, vai me gerar o que a gente chama de força normal, ou seja, a força normal na verdade é a projeção de R na direção normal ao eixo, que é na direção X. Tá? A projeção de R na direção Y e na direção Z vai me gerar o que a gente chama forças de corte, que tende a cortar. Essa força normal ela tende a alongar, né, ou encurtar a estrutura. A força de corte ela tende a cortar a estrutura na direção Y ou na direção Z. O momento projetado, né, na direção X, né, veja, o momento aqui projetado na direção X, ele tende a torcer. Veja que esse vetor momento, ele não obrigatoriamente está na direção X, tá? Ele está em qualquer outra direção. Eu projetei ele na direção X, na direção Y, na direção Z, porque aqui ficou parecendo que ele está, né, na direção X. Mas o momento projetado na direção X, ele vai torcer a barra. E o momento projetado na direção Y e Z, ele vai fletir a barra, ele vai mudar a curvatura da barra. Para esses esforços internos, a gente vai definir essa convenção de sinal aqui, que a gente vai levar até o nosso final do curso. Isso aí a gente vai conversar bastante ainda. Veja, se o esforço interno normal é de tração, ou seja, é de alongamento, a gente vai convencionalmente denominá-lo de positivo. Se ele é de compressão, negativo. Se a flexão ele tende a fazer esse sorrisinho aqui na barra, a gente vai definir esses momentos aqui internos como positivo, e se a gente tem a carinha triste, a gente define ele como negativo. E o cortante positivo, ele tem essa convenção, ou seja, se o sentido de giro é um sentido de giro horário, a gente convenciona o cortante como positivo e um sentido anti-horário negativo. Perfeito? Veja, para eu ter esses esforços internos a partir da aplicação das cargas externas, o meu sólido ele precisa, né, estar vinculado em algum ponto. Porque se o sólido for rígido, com a ação dessas forças sem vinculação, ele vai ter um movimento rígido e eu não vou conseguir enxergar, né, o efeito do carregamento externo internamente. Então, a gente vai utilizar para uma representação, né, de vinculação para as estruturas de barra, e a gente vai utilizar essa notação, mais outras notações que a gente vai destacar aqui, né, para a gente conseguir trabalhar um pouquinho com os problemas que a gente vai apresentar, né, que é o cálculo das reações de apoio para sistemas planos. Então, nos sistemas de viga e de pórtico, esse tipo de apoio aqui, ele permite somente o deslocamento, né, a translação na direção horizontal, nesse sentido aqui. Esse apoio, ele impede o deslocamento na direção vertical, tá? E com esse tipo de apoio também, a gente possibilita a rotação da barra em torno, tá, desse eixo daqui. Então, o que o apoio móvel impede é somente o deslocamento na direção vertical. O apoio fixo, eu tenho o impedimento do deslocamento na direção horizontal e vertical. Consequentemente, veja, se eu impeço esse movimento, aparece uma reação nessa direção. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, é uma situação que eu tenho duas reações. Uma por conta do impedimento do deslocamento na vertical e outra por conta do impedimento do deslocamento na horizontal. Então, eu tenho duas reações. E eu tenho aqui esse tipo de apoio que é um engaste fixo, né, onde eu tenho impedimento do deslocamento na vertical, na horizontal e de rotação em torno desse ponto aqui. Então, eu teria três reações. A gente vai trabalhar fortemente com, vamos dizer assim, esse material que eu vou dar e apresentar para vocês em sala de aula, que é como eu faço o modelo para caracterizar essas condições de vinculação nas várias situações que eu posso ter de um dado problema para analisar.
E eu lembro fortemente aqui que o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, ela vai ser importantíssimo na concepção de diagramas de corpo livre, no sentido de a gente conseguir enxergar essa condição, né, de modelo, né, de ação, de forças, e modelo de apoio que impede, né, os ditos graus de mobilidade ou graus de liberdade possíveis de uma dada estrutura. Então a gente tem esse material, a gente vai passar depois. E por fim a gente tem uma definição das estruturas que a gente vai utilizar aqui no nosso curso, que a gente precisa conversar, porque o nosso curso está fundamentado nessa condição de estrutura isostática, que são estruturas determinadas, são estruturas estáveis, ou seja, eu posso aplicar aqui um conjunto de forças aqui externas e conseguir, né, o equilíbrio da estrutura, e o equilíbrio da estrutura é suficiente para determinar esse tipo de estrutura, ou seja, eu tenho aqui, né, vamos dizer assim, 3 reações de apoio, né, 2 aqui nesse apoio e uma aqui nesse apoio, uma vertical e uma horizontal, né? Eu consigo determinar essas reações de apoio simplesmente utilizando as equações de equilíbrio no plano, que é somatório das forças em x0, somatório das forças em y0, somatório dos momentos em torno de qualquer ponto da estrutura 0, se a gente associar um sistema XY aqui. A estrutura hiperestática também é uma estrutura, vamos dizer assim, estável, mas a diferença dessa para essa que é hiperestática, com as equações de equilíbrio, eu não consigo determinar as reações de apoio dela, ou seja, eu tenho mais reações de que equações de equilíbrio, tudo bem? Aqui eu tenho 4 reações e 3 equações de equilíbrio, ou seja, uma incógnita a mais. E a estrutura hipostática, na verdade, eu tenho mais equações de equilíbrio do que as reações. São estruturas que não são estáveis, ou seja, veja, se eu aplicar uma carga horizontal aqui para esse tipo de configuração de apoio, essa estrutura ela se desloca, tá? Eu não consigo a estabilidade dela. Tá? Tudo bem? Então o nosso curso ele vai se fundamentar em estruturas isostáticas, tá? Esse conteúdo é o conteúdo que a gente teria que trabalhar na próxima semana. Só que próxima semana eu tenho um congresso. Eu já estou antecipando aqui essa videoaula para a gente não ficar atrasado, mas vale destacar que essas aulas da próxima semana elas estão repostas nas datas apresentadas lá no calendário do nosso curso. Isso daqui é só para a gente antecipar, tá? Até o próximo vídeo.